Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público presente, servidores da casa e os capixabas que nos acompanham através da TV Assembleia. Tenho apenas 5 minutos e vou me posicionar em relação aos últimos acontecimentos de Brasília, das ruas e que envolvem a nossa nação. Coloquei, senhor presidente, em tópicos uma linha de raciocínio. Nós ouvimos por esses dias que se o Brasil não acabar com a corrupção vai acabar com o Brasil. Eu defendo aqui a Operação Lava Jato. Eu acho que ela deveria ser institucionalizada para atuar para sempre no Brasil. Apoio à Operação Lava Jato, ela deveria existir desde a época de Pedro Álvares Cabral e se manter para sempre. Defesa incondicional do trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal e dos auditores e analistas da Receita Federal. Defesa intransigente da democracia e do Estado de Direito. Gostaria de esclarecer, e aqui em alguns pontos, o que de bom foi aprovado na Câmara Federal acerca da proposta do Ministério Público, as 10 medidas anticorrupção, PL 4850/2016. E também o que foi rejeitado, e aquilo que restou como dúvidas e ainda incomoda a população brasileira, e que teve forte repercussão na imprensa e nas instituições. Falar também sobre a votação na madrugada e no momento crucial que nós aguardamos das delações da Odebrecht. As manifestações de 2013, aí uma sequência cronológica dos fatos, denunciaram exatamente a corrupção na política e nos setores públicos. Os escândalos do mensalão com prisões de políticos não foi bastante para estancar a crise política. Aí veio o Petrolão e a Operação Lava Jato. O impeachment da presidente Dilma foi seguido de denúncias, sentenças e prisões. Forma-se, avolumando e atingindo, além de políticos, também empresários e seus prepostos. Isso põe em questão toda a cultura das relações de poder e que percorreram a história política brasileira. Em 29 de 3 de 2016, os representantes do Ministério Público Federal e estaduais protocolaram um projeto de lei de iniciativa popular com 1,5 milhão de assinaturas. A comissão especial aprovou o relatório do então senhor deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul. Mas em sessão plenária, os deputados atravessaram uma madrugada, aprovando emendas ao projeto e agora são acusados de haverem desfigurado os objetivos originais do projeto. Dessas 10 medidas, senhor presidente, nós vamos esclarecer e dar luz a algumas medidas importantes. A aprovação pela Câmara dos Deputados do PL 4850 promove uma série de medidas que endurecem e punem com mais rigor os crimes de corrupção. São proposições que ajudarão a combater a impunidade, os crimes dos agentes públicos e de todos os poderes da República, sem distinção. Quero aqui dar luz a esse debate de forma clara, enquanto agente público e também enquanto cidadão brasileiro. Para se entender o teor e as consequências do que foi aprovado, do que foi suprimido e ainda o que será submetido à aprovação do Senado Federal, e aí uma posição importante, todos os 3 senadores estão se manifestando para preservar o texto original do projeto anticorrupção. Quem está a serviço do bem público ou por conta de propósitos espúrios e temendo por sua condição nada republicana? Para isso listamos. O que foi aprovado? 1. Deputado Marcos Bruno, criminalização do Caixa 2. O texto torna crime a utilização de recursos não contabilizados formalmente em campanhas eleitorais. É importante ressaltar que a prática antes não era crime penal. Isso significa que agora Caixa 2 é possível de prisão. Torna crime hediondo a corrupção, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e outros crimes, passam a ser enquadrados como hediondos, o que significa prisão em regime fechado e sem fiança. Criminaliza a compra de votos era crime eleitoral, e a punição era multa, cassação de registro de candidatura e perda de mandato. Agora, passa a ser crime a compra de votos com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. Aumenta a pena de corrupção de acordo com o valor desviado. As penas para desvio de recursos serão aumentadas de 7 a 25 anos de prisão. Acelera o processo de investigação. O texto aprovado dificulta as medidas que atrasavam o processo de investigação. Isso, senhor presidente, são as medidas que foram aprovadas. Como eu só tenho 5 minutos,
eu vou deixar para um próximo pronunciamento o que foi suprimido ou reprovado do texto. Como, por exemplo... meu tempo encerrou, senhor presidente, então fica para a próxima a parte do que foi suprimido, o que foi reprovado e o que significa para a população brasileira, diretamente a ela, que nós vamos tornar público, esclarecer aqui nesse debate.